Olá, bom dia a todos. É um grande prazer abrir aqui mais uma série do nosso Faz Mais Simples, essa ferramenta que tem sido um grande canal de comunicação de assuntos jurídicos de forma direta e objetiva. Assim como as demais que estão gravadas lá no nosso canal do YouTube, essa também vai ficar aqui gravada e disponível, enfim, para as pessoas que quiserem compartilhar, né, para outros interessados sobre essa matéria. Mais uma vez, eu também tenho o prazer de estar aqui na companhia da minha amiga, Maria Fernanda Sade, nossa sócia da área civil, e eu acabei não falando o meu nome, Rafaela Francisqueto, sou sócia da área de consultoria tributária do FAS. E muito me alegra falar de um tema que eu e a Maria Fernanda, a gente vem se debatendo diante das dúvidas dos nossos clientes há algum tempo, que é a tributação dos marketplaces e todos os aspectos operacionais que envolvem esse grande setor que desde 2016 vem apresentando um crescimento notável no Brasil. De acordo com uma pesquisa que a Ebit Nielsen divulgou, o setor de marketplaces em 2018, veja, 2016 é indicado como ano de crescimento desse setor no Brasil. Em 2018, o setor registrou um aumento de 91% percentuais comparativamente àquilo que o setor auferia de receitas e de crescimento no ano de 2017. E depois, com a entrada da pandemia, infelizmente, a nossa pandemia de Covid-19, o setor alcançou, em 2020, uma entrada de 95% dos consumidores como consumidores de comércio eletrônico via marketplace. Então, sem dúvida alguma, esse é um setor que vem gerando um holofote muito grande e, por óbvio, o holofote tributário, sem dúvida alguma, também está sobre ele. O que a gente vem vendo em termos de tributação, e aí tributação aqui eu digo no sentido de obrigações acessórias e aquilo que a gente fala de obrigação principal, que tem sido tratada sobre esse setor. Em 2017, por força de um convênio com o FAS, os marketplaces vêm sendo colocados como uma figura de responsabilidade solidária para as legislações estaduais. Desde esse convênio de 2017, o 106 de 2017, os estados, e aí vou exemplificar com o estado de São Paulo, vem inserindo o marketplace como sendo um contribuinte de responsabilidade solidária por informações de operações que eles façam sobre a sua plataforma, no sentido especificamente de terem como clientes fornecedores que possam estar em situação irregular e, consequentemente, as transações acabam não sendo verificadas de forma clara pela fiscalização das fazendas estaduais, e, nesse sentido, os estados, então, se valem das estruturas tecnológicas dessas plataformas, os marketplaces, para poderem exatamente buscar a informação das operações ali transacionadas e, consequentemente, buscarem a tributação sobre a circulação de mercadoria que esse tipo de plataforma tem gerado. Isso tem dado muita discussão ainda sobre essa perspectiva de obrigação acessória, mas aqui hoje nós vamos nos focar naquilo que é o prisma da legislação federal, que é a tributação da receita bruta. Como eu disse a vocês, aparentemente existe um sentimento, uma intuição por parte dos marketplaces de que, e é um sentimento correto, eu já antecipo aqui, de que o preço do seu serviço e, consequentemente, a receita bruta oferida por eles é somente aquele valor da comissão que se arrecada diante dessa transação de compra e venda ou de prestação de serviço que se faz por meio da plataforma digital. Mas não há muita certeza. Por quê? Porque diante da legislação de 2014, a Lei 12.973, que trouxe como conceito de receita bruta a cumulatividade, a acumulação de alguns elementos da operação, havia
E há, né, até então, essa dúvida sobre o que deve ser a receita do marketplace. Que elementos são esses que a Lei 12.973 trouxe? Ela trouxe que configura a receita bruta, o preço do serviço, configura a receita bruta, o resultado da operação alheia, e configura preço de serviço, aquela receita bruta, me perdoem, aquelas entradas, aquelas receitas que decorrem da atividade principal e que não são preço de serviço e que não são resultado de operação de conta alheia. Bom, que receitas são essas? E aí vem essa dúvida dos marketplaces, no sentido de, é possível imaginar que todo o valor entrado por ocasião das operações de compra e venda, aquisição de prestação de serviços que se deem por meio da plataforma de comércio eletrônico, que essas receitas todas sejam receita do marketplace? Desde 2017, por conta, então, desse conceito que a legislação trouxe em 2014, de certa forma ampliando aquilo que poderia ser considerado receita bruta dos contribuintes, ou alguns contribuintes foram elaborando soluções de consulta, pedidos de consulta, e, consequentemente, a Receita veio trazendo as suas respostas na forma de solução de consulta, solicitando esclarecimento exatamente sobre o que é a receita bruta de uma plataforma de intermediação. E a Receita vem vindo de forma coesa e com muita alegria que a gente verifica isso, trazendo uma interpretação no sentido de que o preço do serviço, ou seja, a comissão que é retida, arrecadada por meio dessas plataformas, é aquilo que deve ser ofertado à tributação. Curiosamente, essas soluções de consulta que nós buscamos e localizamos publicadas, elas foram feitas por contribuintes do Simples Nacional, que tem uma regulamentação, uma legislação própria, apoiada na Lei Complementar 123, e que não tem as mesmas práticas jurídicas de apuração que estão aí condicionados os contribuintes, por exemplo, sujeitos à apuração do lucro real. Nesse ponto é que as dúvidas que aí a gente vem colhendo aí nas operações que a gente atende e que a gente visualiza em notícias do mercado, a dúvida permanecia, melhor dizendo. Será que todas as receitas que são recebidas pelo marketplace são tributáveis, estão sujeitas à tributação porque configuram receita bruta do marketplace? E aqui o marketplace que nós estamos falando é aquele que tem a operação que não conta com um prestador de serviço de pagamento que faz o split do valor do pagamento, ou seja, o prestador de serviço de pagamento, ele liquida a operação e divide nas partes que ali forem necessárias o valor entregue da compra e venda daquela mercadoria ou da aquisição do prestação de serviço, que é alienada por meio da plataforma. O prestador de serviço, então, divide a parte que vai para o fornecedor da mercadoria, a parte que vai para o marketplace e a parte que é dele como preço de serviço do prestador de serviço, né, pelo serviço de pagamento que ele presta. Ou seja, então a gente não está falando desse marketplace que tem esta estrutura do split, porque essa, sem dúvida alguma, não gera preocupação, uma vez que o marketplace, ele recebe única e exclusivamente a receita que é dele. Só entra nos caixas do marketplace a receita dele. Então, a gente está falando daquele marketplace que pode, eventualmente, contar com esse prestador de serviço que liquida a sua operação de pagamento, mas que o prestador de serviço de pagamento deposita na conta corrente do marketplace todo o valor da operação, com exceção do preço do serviço de pagamento, e aí esse marketplace, por sua vez, é o que vai fazer, e no tempo contratual acordado, vai fazer a separação daquilo que é receita própria e daquilo que é o valor a ser repassado para os seus fornecedores, que são os seus clientes no marketplace. Então, nesse contexto casuístico, é que a solução de consulta traz com muita
com muita ênfase, com muita clareza, o entendimento de que, sim, a receita bruta é somente o preço da comissão que o marketplace arrecadar por aquelas operações que ele, no bojo da sua plataforma, tiver transacionado, ainda que as receitas passem por meio da sua conta corrente, que circulem na sua contabilidade, mas a sua receita é exclusivamente a sua comissão. Então, a solução de consulta 170, que é a recente, publicada aqui pela Receita Federal e é a que nos motivou trazer esse assunto para o nosso Faz Mais Simples, é a que realmente traz aqui um cenário de clareza, um cenário de segurança jurídica, ainda que a consulta, a gente sabe que só vincula ao seu consulente, mas pela clareza da orientação, sem dúvida alguma, pode-se colher aqui uma tranquilidade, uma segurança jurídica, e mais, digo mais, a Receita, ela traz um ponto que ela identifica de que forma ela quer ver esta operação, no sentido de prática contratual e operacional, para que ela possa, então, fazer esse raciocínio de que receita bruta é exclusivamente o preço da comissão que o marketplace cobra nesse ambiente de vendas eletrônicas. E por esse ponto é que eu trago aqui a Maria Fernanda para comentar justamente a prática que a gente tem vivenciado e que é muito rica, para que quem tem esse tipo de negócio, o que deve observar? O que deve ficar atento para que, no universo tributário, tenha essa tranquilidade de realmente segregar a sua receita, para deixá-la apenas no pedaço da sua comissão de intermediação, e para que essa visibilidade que o fisco terá para acertar a tributação, ele tenha com clareza na parte contratual. Então, Mafê, conta para a gente o que você tem visto nessa parte de contratos, o que o contribuinte, o dono do marketplace, né, a pessoa jurídica, ela tem que ficar atenta, não só para a questão da tributação, como também outros aspectos que são importantes e que vai muito dentro da nossa cultura aqui de business law. Claro, obrigada, Rafa. O que a gente viu na consulta é engraçado que... Está no mudo, Fê. Não. Vocês estão me ouvindo? Ainda não. Me escuta? Não. Fala novamente. O pessoal acho que está ouvindo. Estou te ouvindo, acho que eu não estou te ouvindo. Tá. Desculpa, pessoal. Então, o que eu ia comentar, assim, que é engraçado que a consulta, ela traz realmente a informação de uma necessidade de estruturação contratual muito clara para que você possa se beneficiar, não sei se beneficiar, né, mas para que você possa usufruir desse entendimento em relação à receita e à forma de faturamento, como a Rafaela colocou. E a estrutura contratual, ela é essencial não só para você ter clara essa questão de faturamento, essa questão do aproveitamento da receita, do que é ofertado a tributação ou não, mas também para você garantir a saúde da operação do marketplace. O marketplace, né, o crescimento dele, ele está muito relacionado, o crescimento e consolidação, hoje o marketplace talvez seja o principal canal de venda, né, de consumidores, venda direta para consumidores no ambiente digital, ele está muito relacionado ao diferencial comercial e competitivo que ele permitiu trazer para esse ambiente digital. Então, a qualidade, né, da infraestrutura de tecnologia, custo de implementação da operação digital, a visibilidade que um e-commerce ganha a partir do momento que ele está inserido no ambiente digital, a praticidade, né, na experiência do consumidor, tudo isso contribuiu para toda a confirmação da operação do marketplace. E a necessidade da estruturação contratual, ela é mandatória para que você garanta o sucesso dessa estrutura.
Para a gente aqui conversar de uma forma bastante rápida, a gente pode dividir a estrutura contratual do marketplace em 3 grandes áreas, vamos dizer assim. Então, primeiro, contratos que são celebrados com fornecedores. Quem que são fornecedores nessa nossa divisão aqui? São todos aqueles que são responsáveis por disponibilizar a infraestrutura de funcionamento aí do marketplace. Então, se aquele marketplace tem o serviço de atendimento, o SAC, né, que é disponibilizado ao cliente, serviços de transporte, frete para entrega de produtos que são disponibilizados pelos parceiros comerciais, pelo e-commerce, os serviços de meio de pagamento, um contrato bem redigido, um contrato bem definido com esses outros players, ele é essencial para você garantir a experiência do usuário, para você garantir a satisfação do próprio e-commerce, né, dos seus parceiros comerciais, porque o marketplace ele é um canal que ele tem 2 clientes, ele tem o próprio e-commerce como cliente, né, que faz parte da sua plataforma, e ele tem o consumidor final. Então, ele precisa ter uma estrutura de fornecedores que atenda bem essas 2 pontas, para que isso garanta o sucesso da operação. Quando a gente está falando aí numa segunda grande área, a gente pode falar dos contratos que são estabelecidos com os parceiros, com o e-commerce em geral. E aí, esses contratos, eles já são os termos de uso, porque hoje em dia, o que a gente vê, ainda que se segregue, né, uma formalização de contrato, enfim, a exigência de apresentação de documentos para um momento posterior, o e-commerce, aquele que está interessado em fazer parte de uma plataforma de marketplace, ele tem os termos de uso ali disponibilizados na própria plataforma. E esses termos de uso, essencialmente, tem que conter todas as regras, tudo aquilo que é permitido que seja realizado dentro dentro do marketplace, as obrigações de cada parte, os limites da responsabilidade, aí reforçando o que é colocado, né, nessa solução de consulta que a gente está trazendo, a necessidade do papel de cada um, né, de cada uma das partes, então, do papel de intermediário do marketplace, do papel de vendedor do produto ou do serviço dentro da plataforma, quais são os limites de cada um. Tudo isso tem que estar muito bem delimitado para que a gente consiga ter uma relação aí saudável, né, nessa operação do dia a dia. E o terceiro grande grupo, sem dúvida, é o grupo dos consumidores, que são os usuários finais, né, da plataforma. Os termos de uso, da mesma maneira, eles têm que trazer para o consumidor, para o usuário da plataforma, todas as regras, todas as condições e aí todos os papéis que estão apresentados ali no marketplace, numa linguagem clara, de fácil leitura e compreensão, que você consiga minimizar ao máximo o potencial de dúvidas ou questionamentos que aquele consumidor vai ter na sua plataforma, porque qualquer ponto que aconteça, né? Eu fiquei com dúvida em prazo de entrega, fiquei com dúvida no preço que é anunciado, etc. Tudo isso que necessite que o marketplace ou que o e-commerce, né, volte para dentro de casa para responder a dúvida do consumidor, para esclarecer um ponto, acaba gerando um custo maior de operação, acaba demandando uma estrutura maior de atendimento. Então, a ideia é que o termo de uso tenha essas condições muito bem definidas. E aqui, reforçando também, pela questão da tributação que a Rafa colocou, a necessidade de você ter definido o papel do marketplace nessa relação como um todo e o papel do e-commerce como fornecedor do produto ou do serviço. Mas existem pontos, né, que a gente percebe que são pontos que merecem uma atenção ainda maior e que extrapolam um pouco essa questão de tributação e tudo isso. Um desses pontos está muito relacionado, que a gente já conhece, não é aqui uma novidade, são as responsabilidades perante o consumidor. Então, quando a gente está pensando numa relação de consumo, a gente sabe que todo mundo que participa ali naquela cadeia de fornecimento, né, de um produto ou um serviço, do aspecto do consumidor, e aí, numa eventual discussão no judiciário, acaba sendo responsabilizado, não tem muito jeito, né? A lei define dessa forma, até porque as regras do CDC, elas são muito anteriores a qualquer operação, né, em canais digitais, a gente nem falava nisso, né, na época em que as regras foram definidas no CDC. Então, você ter nos contratos regras muito claras, quando elas não te auxiliam numa eventual segregação de responsabilidade, então, em você mostrar, né, para aquele consumidor que você não é responsável, porque você é um intermediário, porque ele contratou diretamente aquele produto, comprou aquele produto
do e-commerce específico, ou o serviço de frete foi do frete específico, você consegue, numa esfera paralela, com as chamadas ações de regresso, enfim, garantir que você seja indenizado, você, marketplace, seja indenizado por eventual descumprimento ou por eventual falha na prestação do serviço de um outro player do teu marketplace. E isso é essencial para você garantir um bom funcionamento e evitar aí prejuízos que não são de sua responsabilidade. Falando agora de um ponto bem mais recente e que a gente vê que está em evidência, né, todo mundo fala sobre isso, são as questões de tratamento de dados pessoais. A gente sabe que a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está vigente, a gente sabe que já está também vigente a possibilidade de aplicação de sanções pela ANPD, que é a Agência Nacional que regula aí, né, e fiscaliza a aplicação das regras da LGPD. E às vezes a gente vê o mercado, enfim, as empresas muito preocupadas em regular as questões com os consumidores. Então, sob a ótica de consumidores, já está um pouco mais na vivência, no dia a dia de todo mundo, saber, eu preciso no meu marketplace, eu preciso ter uma política de privacidade que contenha todas as regras de que dados são tratados, de que forma são tratados, qual a finalidade do tratamento de cada dado. Então, o formulário que é apresentado para o consumidor, ali tem só dados essenciais para que possa ser prestado o serviço ou tem dados a mais? Existe esse compartilhamento de dados com o e-commerce? Claro, mas existe com algum terceiro? Será que com a empresa que vai prestar o serviço de entrega? Né? Tudo isso acaba sendo mais natural para quem está nesse ambiente digital. Mas um outro ponto que é essencial que seja regulado e que precisa ter igualmente atenção, né, por quem está estruturando uma operação, são as relações com esses e-commerces, com esses parceiros comerciais, com esses fornecedores, enfim. Eu preciso ter muito bem definido, será que a gente tem nos documentos definido quem é o operador, quem é o controlador desses dados? Será que o SAC, quando ele presta serviço de atendimento ao cliente, como é ele que faz a coleta dos dados, será que ele é um controlador? Não, ele é um operador porque ele está prestando serviço para o marketplace, enfim, para o e-commerce. Então o meio de pagamento, ele tem uma obrigação regulatória? Quem é controlador? Quem é operador? Ou será que em determinado momento, um mesmo agente, então, uma mesma figura, ela pode ser controladora de alguns dados e operadoras de outros, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado num acordo de tratamento de dados ou nos termos de uso que se estabeleça ou no contrato específico que se estabeleça com cada um desses indivíduos. Isso é essencial, porque a gente sabe que, falando agora especificamente de LGPD, você conseguir comprovar para a ANPD que você tomou o cuidado de regular a questão, que você quis trazer as informações de forma bastante clara, que você está, entre aspas, fazendo a sua parte, é um elemento que é considerado para uma diminuição de uma penalidade, né, para uma advertência, tudo isso são questões que são avaliadas e consideradas para fim de aplicação de uma sanção. E aqui falando, né, especificamente em atenção aos contratos. Agora, existe um outro ponto, Rafa, que eu acho que vale a gente destacar aqui, que além desses pontos que estão relacionados mais à estruturação do marketplace, o dia a dia do marketplace, ele requer também cuidados adicionais de contratos também. Então, a gente vê, por exemplo, que uma das grandes formas de você chamar clientes para o teu ambiente, né, de marketplace, é a realização de ações comerciais. E aí, ações comerciais, a gente está colocando tudo no mesmo pacote, promoção comercial, que requer autorização da SECAP, e aquelas que não requerem autorização da SECAP. A gente não vai aqui entrar no tema de falar, né, no detalhe de promoções comerciais, mas a ideia aqui é só chamar atenção como tudo volta, né, para uma estruturação adequada. Seja contratual, seja contábil, seja fiscal, tudo precisa dessa estruturação. Uma das ações que a gente vê que ganhou maior destaque nos últimos tempos são as ações de cashback. E uma das vivências que a gente tem, né, no escritório, muito grande, é sobre a interpretação e a aplicação correta ou incorreta do cashback. Para a gente falar de uma forma bastante simplificada, a gente pode definir cashback como uma tradução literal da palavra, que seria dinheiro de volta. Se a gente está falando de dinheiro de volta,
pressupõe-se que você tenha recebido alguma coisa, você marketplace. Bom, eu estou fazendo uma ação de cashback e aí eu devolvo um valor maior do que aquele que eu, marketplace, efetivamente recebi, considerando até isso que a Rafa acabou de colocar, né? O que é receita minha, o que é receita do que eu vou só repassar. Será que eu posso fazer isso? Será que isso é de fato uma ação de cashback? Será que eu tenho algum risco, né? E essa estruturação de uma ação de cashback, por exemplo, ela precisa estar muito organizada do aspecto contratual, e aí a gente está falando do regulamento da ação, e também do aspecto fiscal e contábil, né, Rafa? Eu preciso ter uma estruturação muito adequada para eu não fazer uma ação de cashback e automaticamente assumir um risco maior do que é o correto, né, que é o necessário. É verdade, Fê. E é engraçado, né? Porque quando a gente começa a pensar em todos esses pontos que devem ser objeto de atenção do contrato, que é o contrato que o marketplace faz justamente nesta ótica que a Receita está destacando, para que não haja confusão de receita entre o que é a receita dele e a receita que vai ser repassada ao fornecedor. Se eu me pego pensando nessa promoção do cashback, realmente o cuidado ele ganha outro contorno, ele ganha realmente uma exponencial extremamente elevada, porque não dá para ter dúvida em relação à receita de quem que a gente está falando. E às vezes a comunicação do marketplace fala, olha, no meu marketplace há cashback, só que não é o marketplace que está dando cashback. É um fornecedor, são alguns fornecedores, e nessa história toda, vamos lembrar que o dinheiro que sai lá do caixa, né, do meio de pagamento, ele pinga na conta do marketplace. Aqui se processa as repartições de cashback e volta o dinheiro para o fornecedor ou para o usuário, enfim, tem toda uma mecânica aqui que pode ser muito sensível diante da clareza que essa solução de consulta pretendeu trazer, né? Que é a clareza de, olha, uma vez que você está organizado, tem seus contratos com o seu fornecedor e com o seu cliente, aquele que vai acessar a plataforma, beleza, a tua tributação está segura só naquela que é a sua parte de comissão. Mas se outras modalidades começarem a aparecer em conjunto com a operação de compra e venda, que é para ser, digamos, a mais simples, pode complicar. E aí a interpretação da receita pode vir a ser outra. Então, aqui, a gente até está com ideia de fazer um trabalho exclusivo sobre cashback, que realmente é muito detalhe para a gente trabalhar aqui nesse nosso tempinho aqui, que era o idealizado para falar da solução de consulta. Mas a gente não podia deixar de trazer esse elemento como uma dica, né? Que a gente coloca como é aqui do nosso propósito de comunicação. Hoje temos, pela solução de consulta, então, uma segurança jurídica do ponto de vista de interpretação, no sentido de poder organizar uma operação de marketplace no qual a comissão seja exclusivamente o objeto da tributação, com a atenção de que existe um operacional contratual importante a ser observado nessa linha que a Mafê destacou. Eu acho que eram esses os pontos, né, Mafê, que a gente pretendeu colocar. Muito obrigada aqui por todos que estiveram conosco até esse momento. Como eu disse inicialmente, essa live vai ficar junto às demais que estão lá no nosso canal do YouTube. É um prazer aqui novamente participar desse projeto que a gente tem visto tão útil para todos os nossos clientes e pessoas que querem conhecer o nosso trabalho. Fiquem à vontade, por favor, caso queiram entrar em contato conosco, a gente vai ter um prazer de responder por e-mail num outro momento. E então eu agradeço e desejo aí uma boa semana, quase no finalzinho, para todos. Um abraço, até a próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.